Gareth Bale, aos 33 anos, anunciou a sua retirada do futebol profissional através das redes sociais dele. O Bale anunciou que deixa o futebol, ele que tinha assinado com o Los Angeles Galaxy, né? É o Galaxy? Eu nunca sei qual é o Los Angeles, mas acho que é o Galaxy. Ele tinha mais tempo de contrato, mas acabou anunciando a sua retirada dos gramados no dia de hoje, depois da Copa do Mundo. Portanto, o último jogo da seleção do país de Gales na Copa foi o último jogo do Gareth Bale. É um jogador, no mínimo, polêmico, né, gente? Vocês têm alguma coisa para falar sobre o Bale no dia da aposentadoria dele? Eu acho que hoje ele, mais do que anunciou, ele reconheceu a aposentadoria, né? Porque ele já parece que já largou o futebol há algum tempo, e hoje ele reconheceu que, de fato, ele não vai ter que treinar amanhã de manhã. Então, mudou isso. Para o cara ter feito o que ele fez com o Real Madrid e sair com boa parte da torcida do Real Madrid não gostando dele, tem que ter muito esforço, viu? Ele ajudou a decidir 2 Champions, uma Copa do Rei em cima do Barcelona, e para ele sair como saiu do Real Madrid, mas tem que se esforçar uma quantidade para a imagem dele ser arranhada, que não é fácil, não. É o que eu falo, jogar futebol é diferente de jogar bola. Bola ele tem, futebol é outra coisa. O Bale, eu falo um pouco mais da questão do futebol de seleção, né? É o maior jogador da história do País de Gales. O maior jogador da seleção do País de Gales, porque alguns podem argumentar que o Ian Rush, né, maior artilheiro da história do Liverpool até hoje, tenha sido o maior jogador de clubes galês, mas acho que o Bale, se não está ali brigando, está acima. Mas é o cara que conseguiu fazer do País de Gales uma seleção relevante por um período de tempo, né? Uma seleção que, no craque anterior, viu esse craque esnobando completamente a seleção de Gales, que foi o Ryan Giggs. Então, o Bale, ele traz esse resgate e acho que, enfim, voltar para a Copa do Mundo depois de mais de 50 anos e conseguir fazer aquela corrida na Eurocopa são marcas que o Bale deixa sem polêmicas do lado de Gales. Não tem nem o que acrescentar, não, tá? Já tinha que ter. Tô com o Marcelo, de ter reconhecido antes, tomou a decisão certa, vai curtir o golfezinho dele sem ter que criar polêmica, tranquilamente, na hora que ele quiser, no dia que ele quiser, sem nenhum problema. Tá de parabéns o Bale aí. Cara, eu não descarto que ele vire jogador profissional de golfe, hein, gente? Pois é. Eu estava no último jogo do Bale, foi o jogo contra a Inglaterra na Copa do Mundo, e eu fiz um tweet até, peguei aqui agora para ver. Primeiro tempo do Gareth Bale, 7 toques na bola, ele perdeu 5 vezes, acertou um passe e foi desarmado uma vez. Os últimos 45 minutos do Bale foram de 7 toques, 5 perdas, um passe certo, uma disputa perdida. Assim, a Copa dele é muito ruim, né? Até durante a Copa ele já tinha largado o futebol. Pois é. Já tinha. O que dá pena, né? A gente está falando de um dos poucos jogadores na história do futebol que tem 5 Champions e que foi decisivo para ganhar essas 5 Champions, né? Eu me prendo muito à passagem do Bale pelo Real Madrid. São 19 títulos com o Real Madrid, 5 Champions. O Bale está no top 15 dos jogadores da história do Real Madrid que mais ganharam títulos com o clube. É o 11º nesse momento. Provavelmente vai ser ultrapassado aí por uma galera que está vindo, mas com certeza isso mostra um pouco do tamanho dele, né? 19 clubes, 19 títulos com o Real Madrid. Um jogador que fez 258 jogos com o Real e marcou 106 gols. Ele passou o número de gols do Ronaldo Fenômeno com o Real Madrid. Então, assim, a gente está falando de um jogador que teve uma relevância muito importante dentro de campo para o Real Madrid. Porém, é um jogador que, para mim, ele fica na história do Real Madrid, mas ele não vai ser lembrado como uma lenda do clube pelos torcedores. Sim. E ele não quis ser um ídolo. Ele não quis ser um ídolo no Real Madrid. Não quis. Não quis. Ele podia. Olha os números do Bale. Ele tem tudo para ser. Ele não quis ser um ídolo do Real Madrid. Não quis. E vai lembrar, o Bale tem 33 anos. O que a gente está falando aqui recentemente, até nessa Copa do Mundo, da quantidade de jogadores com idade acima dele, né, que ainda está no auge, ou que ainda tem muito a dar, mostra que é uma decisão do Bale, porque assim, não é um jogador que, por exemplo, não se cuidou fisicamente.
Ele teve muitos problemas com lesão, né? Ele teve lesão, mas ele não é um jogador descuidado com o físico. Bom, ao menos não aparenta, né? Ele poderia, talvez ainda, se ele quisesse, de fato, assim, em termos, né, de vontade, jogar ainda por alto nível. Não sei se a partir de agora, não sei não a partir de agora, mas alguns anos antes ainda, né? O Real Madrid fez um comunicado se despedindo do Bale, na qual ele trata o Bale como uma das lendas da história do clube. O Real Madrid trata basicamente toda essa grande geração tão vencedora do clube, todos como lenda, né? Mas a gente vê na hora das despedidas dentro do Real Madrid, os que vão acabar ficando como lenda e os que não, né? A despedida do Bale e do Isco, por exemplo, foi muito diferente da despedida do Marcelo e do Casemiro, só usando os brasileiros como exemplo, né? Mas a despedida do Kroos, do Modric, do Benzema vai ser na altura das que a gente viu com o Marcelo e com o Casemiro. O Bale não teve essa despedida, porque ele não quis realmente, sabe? Ele não conseguiu construir os vínculos como torcedor do Real Madrid que afiançariam, digamos assim, o restante da história. Eu tenho certeza que nas festas daqui 30 anos dos maiores vencedores da história da Champions com o Real Madrid, o Bale vai estar lá. Ele vai estar lá, mas ele não vai estar naquela... Golfe. Se não tiver gol, tem mais isso. Mas ele vai estar lá. Em termos de carinho, talvez a torcida do Tottenham tenha mais carinho pelo Bale do que a torcida do Real Madrid. Verdade. Não preciso dizer aqui que ele não ganhou nada com o Tottenham, porque o Tottenham realmente não... na verdade, o Tottenham não ganhou nada nunca. Então, bom. Nunca. Mas E foi no Tottenham que ele fez a troca de posição, né? Que ele chega no Tottenham como lateral. Como lateral, né? Aqueles jogos contra a Inter de Milão, né? Em 2010, 2011, que ele é um tormento para o Maicon e para quem estava do lado direito ali. Eu tive na festa do Real Madrid, né? Do último título da Champions, e ele foi vaiado no Santiago Bernabéu. O que eu acho uma loucura. O time acabou de ganhar a Champions e é capaz de vaiar um jogador. Mas teve não é que uma vaia massiva de 60 mil pessoas, mas que teve que teve um rum diferente de quando os outros 24 subiram lá foram anunciados e tal, teve. Ele teve vaias, a maior vaia que eu escutei no Bernabéu foi pro Bale. Não foi para um adversário, não foi pro Gerard Piqué, foi pro Gareth Bale, né? Bom, as do Piqué eu acho que dá para botar ali no mesmo nível. Mas, assim, a do Bale foi realmente, assim, as últimas foram muito impressionantes, assim. Eu fico triste, né? Porque, enfim, é um jogador do tamanho do que a gente está trazendo os números aqui. E saiu como saiu, mas veremos certamente Gareth Bale se tornando um jogador de golfe profissional, porque parece que o handicap ele já tem. Ele já podia ser jogador de golfe profissional, porque ele já tem os números. Eu não sei muito bem como funciona, mas ele já tem. E ele pratica todo dia, então talvez a gente veja o Bale se tornando um jogador. E é um esporte legal, viu? Quem tiver aí no Brasil, que tiver um Rolls Royce, que mora perto de um golf club, que quiser jogar, é um esporte interessante para